Então eu tenho aqui o braço do frame aqui. Eu vou colocar esse ESC, ele vai ficar nessa posição aqui no lado de baixo. Eu coloco na parte de baixo porque quando estiver voando, ele vai ficar visível na parte inferior, né? A minha visão vai ser de baixo para cima. Se é de baixo para cima, então eu consigo ver onde está o ESC aqui. Se você tiver ESCs de outras cores, aí fica melhor ainda, porque destaca qual é a parte da frente e qual é a parte de trás. Você poderia pôr também do lado de cima, na parte superior. Na verdade, só uma questão estética. Alguns ESCs vêm com essa proteção transparente e uns LEDs. Então, quando eles estão ligados, aí esses LEDs emitem a luminosidade aqui embaixo, e aí você tá vendo a visão inferior, você tem a visão dessas luzes aqui. Então eu prefiro sempre por baixo, por uma questão de prática, eu costumo fazer assim. Então eu vou posicionar ele no local onde eu quero que ele fique. Eu tento colocar o mais próximo possível daqui. Observe que ele tem um componente aqui meio curvado, e o frame também tem um componente meio curvado. É coincidência, mas eu utilizo eles como base para referência de onde eu vou posicionar. Eu colocando dessa forma, noto já que o fio vai ter um pedaço dele que vai sobrar, e esse pedaço eu vou cortar fora para eliminar sobras de fio aqui, fio desnecessário, e acaba se tornando peso morto. O mesmo caso eu vou fazer do lado dos fios que vão para a bateria. Para facilitar o trabalho aqui, nesse ponto eu já passo a braçadeira. Eu prefiro deixar essa trava da braçadeira nas laterais, mas você pode pôr de qualquer lado. Eu prefiro deixar nas laterais, ó, aqui você vê nas laterais, por uma questão de que se eu precisar pôr a mão aqui em cima, ela não vai espetar a minha mão. Coloca o mais fixo possível que você conseguir, o mais apertado possível. E corta o excesso. Beleza, tá certinho. Depois que você tiver prendido ele, a sua orientação para os ESCs vai ser essa, ó. Sempre uma área bem lisa, sempre para o mesmo lado. Isso aqui seria ao lado onde tem uma peça de metal que tem a mesma função dessa peça que eu expliquei no início. Ela também é do mesmo material e serve para dispersar o calor. O ESC, quando está funcionando, quando está com o motor acelerado, ele tende a esquentar muito. E essa peça de metal que está desse lado aqui fica dispersando o calor. Ela evita que o ESC se aqueça muito e acabe queimando. Então eu coloquei todos para o mesmo lado. Não faz diferença se eu colocasse esse lado para o lado do braço do frame aqui. Mas não faria diferença de como colocar, mas eu coloquei por uma questão de que no frame, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, tem o lado positivo e o negativo. Desse lado aqui, ó, bem nesse local aqui, ó, tem uma marquinha com símbolo de positivo, bem aqui, ó, positivo. E do lado inverso, não vou conseguir mostrar, do lado inverso tem outra marca bem aqui. Aqui, ó, uma marca bem aqui, mostrando como ponto negativo. Então, os fios já ficam exatamente do mesmo lado. Então, eu posso cortar deixar um fio mais curto para fazer a solda.
Só por essa razão eu escolho sempre colocar essa parte do dispersor de calor para baixo. Então, feito isso, eu tenho simplesmente que cortar o fio. Nesse caso aqui, ó, vou virar ele ao contrário, vai ficar mais fácil de ver. Nesse caso desse frame 330mm, eu corto exatamente onde começa, aqui, ó, bem aqui onde começa o círculo da base do motor. Então, não tem muito segredo, é só passar a tesoura no fio. Vai ficar mais ou menos isso daqui. O mesmo vai acontecer para os cabos de alimentação. Sempre tenta mover esse cabo do receptor para um lado contrário de onde você está mexendo com a tesoura, com o estilete, para evitar de você cortar acidentalmente. Então aqui o fio positivo, eu preciso que ele toque na parte onde eu vou soldar. Ó, na parte onde eu vou soldar, acho que eu não consigo posicionar a câmera aqui de forma que eu consiga mostrar onde é o ponto. Mas é bem na pontinha da tesoura aqui, ó. Tem um pontinho positivo, no seu frame você vai identificar isso facinho. Aí basta posicionar o fio ali acima, para você ver o tamanho que precisa. E aí você corta só um pouquinho além dele. Observe que tem uma plaquinha, acho que aqui nessa posição eu consigo ver melhor. Tem duas plaquinhas douradas aqui, ó, quadradinhos dourados, um aqui e o outro aqui, ó. Esses são os pontos onde eu tenho que soldar. Então basta posicionar o fio ali em cima e ver onde que dá mais ou menos. E aí você corta esse fio. É mais interessante você cortar um pouquinho maior, né, um pouquinho maior do que você precisa, do que você deixar faltando. Porque se faltar você não consegue mover o ESC de posição para poder conseguir soldar no local que você precisava. Então se você tiver dúvidas, sempre deixa um pouquinho maior. Outra coisa que você pode fazer, depois que cortar o primeiro fio, você pega o fio que sobrou do outro corte e aí você mede nos fios que você ainda vai cortar. Depois disso, você vai fazer isso daqui, ó. Nesses fios aqui, você vai fazer isso. Eu vou mostrar com esse fio cortado, porque vai ser mais fácil de mostrar na câmera, que eu tenho como manobrar ele aqui. Se você tiver com a tesoura, imagine que você tenha, você vai dar uns pequenos cortezinhos na capa do fio, bem de levezinho. E aí você puxa. Ele vai sair assim, desencapado. E é essa pontinha bem pequenininha aqui, ó, que você vai usar para soldar. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Quanto menor for esse fiozinho, essa ponta de fio que você desencapar aqui, melhor, que vai evitar de acontecer algum mau contato. Passo o fio do receptor para outro lado, mesma coisa desse lado. Nessas pontas aqui a gente vai soldar os conectores banana, só que nesse caso vai ser o fêmea. Aquela hora a gente soldou o macho no motor. Ó, então aqui tá lá os 3 fios descascados e do lado de cá os 2 fios, ó, o positivo e o negativo aqui, ó, positivo e negativo. Agora o processo vai ser o seguinte: eu vou começar soldando os conectores, banana aqui. Eu vou vir aqui, os fios não tem nenhum tipo de solda, nem um pouquinho de solda. Eu vou aquecer um pouquinho a ponta do fio, deixo a ponta do ferro de solda tocando na malha do fio e venho com o estanho por cima. O objetivo é você deixar um pouquinho de solda no fio. Não precisa ser muito, é só um pouquinho, para quando você for soldar, a solda que está no fio
esse pouquinho de solda que está no fio, vai derreter e vai colar na solda que você tem na placa de circuito. Eu coloco uma lista telefônica velha aqui para evitar que o ferro de solda queime a mesa ou queime algum outro material. E a lista telefônica pode queimar, não tem problema. E aí, feito isso daqui, eu tenho que soldar o conector. Eu esqueci de pegar. Aqui o conector banana fêmea. E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento que eu fiz aquela hora, só que aquela hora eu usei um ESC, né? E agora eu vou usar o próprio motor que eu soldei para me auxiliar na solda do conector. Ó, coloquei eles aqui, aí eu vou pôr um pouquinho de solda nas pontinhas deles e depois eu vou soldar no fio. Eu já soldei os 3 conectores aqui. E agora eu vou colocar o termorretrátil. O termorretrátil basicamente é um canudinho, né? Então você vai simplesmente passar ele aqui. No caso do fêmea, você passa até ele ficar aparecendo a pontinha dele do outro lado. Ó, pra ver ali já, né?
os 3 aqui. Agora basta aquecer eles para diminuir o tamanho e fazer para fazer isolamento desses fios. O legal mesmo é se tivesse um isqueiro, não tem. Aí fica tendo trabalho. Pronto, depois de aquecido eles vão ficar assim, ó, ele vai retrair o tamanho, vai ficar bem curtinho. E dá pra ver até o desenho do conector banana, você percebe que ele faz até as ondas que tem no conector. A ponta dele é importante, ó, o amarelinho, dá pra perceber bem no vídeo aí que o amarelinho ficou uma pontinha sobrando, o preto também. Já o vermelho não ficou, uma pontinha tampando a frente. Essa pontinha depois você vem e passa um estilete aqui, ou uma lixazinha, dá uma esfregadinha aqui e ele sai essa pontinha. Essa ponta atrapalha na hora de conectar o conector FM aqui.